o sistema eleitoral brasileiro, a forma como são classificados, como são eleitos os nossos representantes, interfere na questão econômica. É sobre isso que veremos hoje no Economês em bom português. Olá, sejam bem-vindos. No programa de hoje vamos falar sobre política, mas uma questão técnica que tem relação com a economia. Economia e política caminham juntos, ainda mais num país onde a presença do Estado é tão forte. Os representantes que elegemos, porque temos que lembrar que nada existe sem as pessoas que estão no entorno, né? A política é feita de pessoas e aqueles que são eleitos para representar são parte da sociedade, uma amostra que foi votada e colocada nesse cargo para defender os interesses da nação. O cidadão, quando ele decide escolher alguém, ele deseja, obviamente, que aquela pessoa o represente, que traga para dentro da sua vida, a vida econômica, social, o atendimento das suas necessidades, dos seus anseios, daquilo que ele espera como uma sociedade que melhora a cada dia ou deveria melhorar. Quando a gente elege essas pessoas, elas têm a responsabilidade de cuidar muito bem daquilo que é público. É público, ou seja, que pertence à sociedade brasileira. Olha só, a sociedade, quer dizer, somos sócios daquele quinhão ali, que é um quinhão público. Esses eleitos, né, que são colocados lá por nós através do voto, eles têm a obrigação, essa é a função deles, de fazer a gestão dos recursos e criar o quê? As leis, fiscalizar e fazer cumprir as leis. Aí existe um outro poder que não é eleito, mas está lá vigiando essa questão do cumprimento das leis para que o país como um todo, como sociedade, funcione organizado. E aí que começa uma grande questão, né? Nós temos aí, a maioria de nós sabe disso, 3 poderes. O poder executivo, o poder que faz a gestão, né, da coisa pública, o poder legislativo, que cria as leis, fiscaliza, e o poder judiciário. Esses 3 poderes em conjunto, eles vão fazer a governança desse espaço chamado nação, no nosso caso específico, Brasil. O poder judiciário, uma boa parte dele entra por concurso público e uma parte entra por indicação. Por indicação, é o caso do Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Mas vamos nos focar, né? Vamos focar aonde? Naqueles que são eleitos por nós. Hoje o Brasil, né, ele tem um sistema eleitoral onde você tem candidatos, né, que vão ser colocados nos cargos através de eleição chamada majoritária e outros que vão passar por uma eleição chamada proporcional. Porque essas pessoas que vão ser colocadas lá, elas são decisivas. Quanto melhor a qualidade, quanto mais a intenção e, de fato, a ação em torno de fazer o melhor para a sociedade, em prol do povo, em prol daqueles que são os pagadores de impostos, quanto melhor a intenção deles, melhor vai funcionar esse espaço. E a gente sabe que o Brasil, há muito tempo, essa questão do funcionamento desse espaço vem sendo questionada. A gente tem grandes problemas na área social, na área econômica, e na área política também, que há muito se discute, há muito se pensa que esses problemas se devem à forma como a gente elege esses representantes que têm a função de cuidar da coisa pública. É muito grande a responsabilidade dessas pessoas, porque elas têm que realmente ter a intenção de atender a grande massa da população, o cidadão, aqueles que realmente precisam que se defenda as suas, né, que se defendam as suas causas e não trabalhar para grupos específicos.
Você tem uma pessoa lá que trabalha para um grupo específico, para interesses específicos, muitas vezes escusos, ele não vai atender o interesse da sociedade. E aí que começa a grande discussão que eu quero colocar aqui, que é o quê? A forma hoje, como são eleitos esses representantes, como eu disse, a majoritária, que é a eleição onde você vota, né? Você vota. E aquele que tem a maioria dos votos é o que vai ocupar o cargo, ou ocupará as vagas. Essa forma aí, se ela funciona para as eleições de presidente da República, senadores, governadores e prefeitos. Sendo que, para presidente da República, governadores e municípios com mais de 200 mil habitantes, você tem o tal do segundo turno. Ou seja, se a pessoa, né, o candidato não teve a maioria absoluta dos votos, 50% mais um, vai haver um segundo turno para decidir qual dos dois candidatos finalistas vai ocupar o cargo. Já para o Senado não existe isso. Existem vagas, cada estado tem um número de vagas, aqueles mais votados vão ocupar essas vagas. No caso de prefeitos em municípios com menos de 200 mil habitantes, a maioria simples, ou seja, aquele que tem mais votos, esse vai ocupar os cargos. Muito bem, aí está resolvido. E muitas vezes a gente coloca muito do foco das discussões e da espera de solução desses candidatos, dessas peças que vão ocupar esses cargos, que são eleitos nessa eleição majoritária. Tirando a questão do Senado, que tem um papel importante na questão da legislação, de fazer as leis e de fiscalizar, né? Prefeitos, governadores e o presidente da República vão fazer a gestão, eles são administradores da coisa pública. Então as verbas, eles vão direcionar as obras, tudo dentro do que prevê a lei. Tudo dentro do que prevê a lei. Essa lei, sim, aí que vem, ela emana de outras casas, que são as casas do povo, as assembleias legislativas, as câmaras de vereadores, as câmaras estaduais, a Câmara Federal e o Senado. Essas casas têm uma importância gigantesca e o foco, muitas vezes, da discussão em torno de por que o Brasil não funciona, quem vai salvar o Brasil, né? Se espera sempre um salvador da pátria, recai sobre aquele cargo que é um cargo administrativo, sobre o presidente da República, sobre o governador, sobre o prefeito. E esses governam conforme a lei permite. Esses vão fazer gestão. Eles têm que ser muito bons. Porque quanto melhor eles fizerem a gestão da coisa pública, mais, né, melhor eles vão atender a causa social. A vida do cidadão, vão deixar a vida do cidadão melhor. Então, se eles fazem uma boa gestão, e aí existe, né, um prefeito, por exemplo, a Câmara de Vereador, para fiscalizar, verificar se ele está fazendo uma gestão correta, se ele está cumprindo aquilo que prevê a lei. A mesma coisa na Câmara Estadual e na Federal também, com o Senado sendo lá mais uma instância da parte do Congresso, que são as casas do povo, que vão, então, aí sim, são os representantes diretos, muito próximos do povo. Claro que o prefeito está dentro de uma cidade, ele está muito próximo, mas um governador, um presidente da República já fica mais distante, para fazer com que a gestão dessa coisa pública seja bem feita. Porém, a gente sempre direciona, então, o foco para esses cargos, parece que ali vai sair um salvador. E, muitas vezes, e na maioria das vezes, a questão não vem de má gestão, não vem de uma má governança. E se tiver, tem que ser realmente rapidamente alinhado para que não se desperdice. Porque essa questão da coisa pública, ela é muito importante no sentido de que defende o interesse do cidadão. Aí vem, então, aquilo que eu considero a parte mais importante, que não é geralmente o foco das discussões, que é a eleição proporcional, aquela que elege os vereadores, elege os deputados estaduais e os deputados federais. Temos que lembrar que o Senado também é eleição majoritária, ou seja, o senador mais votado dentro do estado, dependendo das vagas, é o que vai ocupar a vaga. Mas ele tem função legislativa também. Agora, de onde vão sair as leis? Das câmaras, das assembleias, municipal, estadual e federal. E aí é que está a questão, a forma como esses
ocupantes desses cargos são colocados lá é que está deturpando esse sistema político brasileiro, e essa discussão não é nova, né? Hoje, esse sistema proporcional, o que ele faz? O candidato, ele é votado. Você está votando no seu candidato e você pensa que você vai, com o seu voto e o voto daqueles que vão votar nele, se ele for mais votado, ele vai ocupar o cargo. Mas nem sempre é assim. Por quê? Porque a questão é o seguinte, existe um número de vagas a serem ocupadas. Existe um número de vagas a serem ocupadas. E existe a quantidade de votos válidos, né? Brancos e nulos não contam. Os votos válidos, aqueles que foram dados para os candidatos. Esses votos válidos, dividido pelo número de vagas, vão dar um coeficiente, um índice. Aí você pega, quando você vota num candidato, ele tem um partido. Ele tem um partido. E esse voto que você não dá só no candidato, você está dando no partido também. Esse é o sistema brasileiro hoje. Quando se somam os votos, se somam todos os votos, não só que o teu candidato teve, mas todos os votos do partido. E aí o que acontece é o seguinte, você pega essa quantidade de votos do partido, divide por aquele quociente, que é o quê? Que é a divisão da quantidade de votos válidos pelo número de vagas, né, existentes, e vai dizer quantos candidatos aquele partido vai colocar para aquelas vagas. E aí o que acontece é o seguinte, muitas vezes um candidato que é muito votado, mas o partido dele não teve muito voto, e ele pode ser um excelente candidato que vai defender o interesse da população, do eleitorado, da comunidade onde ele está, ele acaba não entrando, porque você pega aquele partido com o número de vagas, o partido tem 5 vagas, então o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto mais votados do partido é que vão entrar. E o que tem ocasionado, o que tem causado esse tipo, essa modalidade de eleição proporcional? Que muitos dos candidatos que têm um grande número de votos, pelo fato de o partido como um todo não ter um número expressivo de votos, eles ficam fora. E poderiam, muitas vezes, e provavelmente seria assim, candidatos excelentes não estão sendo colocados nos cargos porque você tem o quê? Você tem candidatos que não têm expressividade em termos de voto, mas foram puxados por uma votação do partido. E geralmente, né, normalmente os partidos arrumam puxadores de votos, que são aqueles que têm grande expressividade em votação. Temos aí o famoso efeito Tiririca, que levou 1 milhão e quase 400 mil votos e que acabou puxando outros candidatos inexpressivos, que aí se pensa qual é a função exata desses candidatos que vão ser puxados, se o interesse, se eles têm representatividade perante os cidadãos ou se vão defender interesse de grupos. Quer dar uma olhadinha no quadro que eu vou colocar aqui? Olha que coisa interessante, importante para a gente analisar. Isso aqui é a Câmara Federal Brasileira, ela é composta de 513 deputados. 513 deputados. Dos 513 deputados que lá estão, por maioria de votos, ou seja, aqueles que realmente foram mais votados, independente de partido ter tido voto ou não, eles seriam eleitos de qualquer forma pela expressividade, o tamanho da quantidade de votos que levaram. Apenas 27 foram eleitos por maioria de votos. Isso é 5,26% da Câmara Federal Brasileira hoje. Em 2014, isso aqui é o dado da eleição de 2018. Em 2014, esse indicador era 7,01, ou seja, ele tá caindo. Ele diminuiu de uma eleição para outra. Os que foram puxados por legenda, 486 deputados, 94,74%. Olha aqui. Quer dizer, a pergunta é, estamos sendo representados? Esses deputados que estão lá, que é uma Câmara muito importante, a Assembleia que vota as emendas à Constituição, porque a grande carta, aquilo que diz, organiza o país, e o Brasil tem uma Constituição dessa altura, discute-se aí também o quanto que ela é eficaz naquilo que ela se propõe, mas não vamos entrar nesse mérito. Nessa casa aqui, as emendas, essa Constituição, qualquer mudança possível naquelas leis que não são pétreas, cláusulas pétreas, né? Aquelas que não podem ser mexidas, uma cláusula pétrea é aquela que não pode ser mexida, né?
passa por essa casa, depois vai para o Senado, e já vamos falar do Senado, mas a princípio, olha só, estamos sendo representados? Essa é a pergunta. Se de todos os votos que você deu, você pensar, o meu candidato, então se ele tiver uma expressividade de votos, ele vai ser eleito, e nem sempre assim. Candidatos com muita votação, com muitos votos, não entraram nessas vagas, essas 513 vagas. Aqui está, os puxados por legenda, 486, 94,74%. E aí começa uma questão importante. Existem grandes reformas, aí vem a questão, porque estamos falando de política, né, o modelo eleitoral, mas vamos falar agora do reflexo na economia. Para o país avançar, é sabido, por mais que grupos tentem evitar, se tem uma discussão muito grande de todo né, o corporativismo que existe para evitar esse avanço, reformas têm que ser feitas. O Brasil precisa mudar a forma de se fazer o Estado. Reforma política, que é disso que nós estamos falando agora, a reforma administrativa do Estado, o Estado é inchado, é gigante, é disfuncional, a reforma tributária, a forma como se cobra os impostos, totalmente disfuncional no Brasil, não é sistema tributário de país que quer ser desenvolvido, e toda uma questão social envolvida. Então existem leis, existem determinações, direcionamentos, reformas que têm que ser votadas por essa casa, por essa casa do povo, que é a Assembleia Legislativa. Depois vai para o referendo do Senado, mas é ali que tem que acontecer. Nenhum governante, não adianta esperar demais de um governo federal, seja ele de que partido for, se dali, daquela casa, né? O esperar que eu digo é o seguinte: esperar que um governo, um presidente eleito, faça um governo realmente voltado para a sua população, se ele não tiver um bom respaldo dessa casa legislativa, a que faz as leis, a que fiscaliza, no caso aqui a Câmara Federal e o Senado, se eles não estiverem conectados com essa intenção do governante e também se a intenção deles não for a melhor intenção. A melhor intenção é o quê? Aquela que se volta por os interesses da sociedade. Então a economia não consegue avançar. É preciso equilibrar as contas do Estado. O Estado é um ente, como qualquer um de nós. A gente tem receitas, tem os nossos salários, as nossas rendas e tem as despesas. E tem que equilibrar. O país é a mesma coisa. Estávamos num caminho muito complicado e ainda estamos. Então existem muitas questões que têm que ser vistas para equilibrar, para fazer sobrar, para poder investir naquilo que é de interesse da sociedade, independente do partido que assuma o poder. Nós estamos falando de questões técnicas aqui, questões técnicas que são muito importantes. A intenção de qualquer governante que ocupe o cargo executivo, que vai administrar um governador, o presidente da República, o prefeito, ele precisa sim ter o quê? Muita eficácia, muita eficiência, ser muito técnico e bem intencionado e direcionar muito bem os projetos, os recursos, aproveitar isso. Mas ele tem que ter sim, né, com essa intenção de servir a sociedade, as casas, as câmaras legislativas, elas têm que estar conectadas também com essa intenção. E quando você tem um sistema que não representa, você começa a ter grandes problemas, que é o que o Brasil enfrenta. O Brasil não cresce, não consegue voar. Se não fizer as reformas, vamos de novo, reforma política, a primeira, a reforma administrativa, a reforma tributária, a reforma da Previdência, todas essas reformas para fazer com que o Estado funcione da forma correta. E aí vem a discussão. Então qual o sistema que se deveria fazer para evitar isso? Se fala da questão do voto aí para as eleições do quê? Da Câmara de Vereadores, Câmara Estadual e a Câmara Federal. O voto distrital. Voto distrital o que é? Não é da forma como é hoje, né? Hoje você vota e acaba votando no partido e o partido vai colocar aqueles que mais foram votados. O voto distrital você divide, vamos supor, um estado tem 10 vagas para a Câmara Federal. Tem estados que tem 70 vagas, 10 vagas, você divide o estado em 10 distritos. Dentro daquele distrito você vai ter os candidatos que vão concorrer àquela vaga. Fica tudo muito mais próximo do eleitor, são pessoas daquela região, não são forasteiros que vêm ali pedir voto. Eles estão conectados com as intenções, estão conectados com os anseios, com aquilo que aquela comunidade precisa.
Aquele distrito vai eleger o seu representante e ele vai compor, então, essa Câmara junto com os outros que foram eleitos nos outros distritos. Veja bem, existem críticas a esse sistema. Falam, porque você tira aí o poder dos partidos, que você deixa de ter a questão ideológica. Partido no Brasil, a gente sabe, é tudo muito bonito, é uma sopa de letrinha, é só isso. Ideologicamente, poucos estão seguindo linhas ideológicas. Se discute um pouco mais liberais, um pouco mais de esquerda marxistas, com viés mais socialista, porém, no todo o que está se fazendo mesmo é proteger interesses de grupos. E aí é que entra a questão. Então, voto distrital, você tem mais a relação com o candidato. Então, a crítica é que isso vai acabar com a relação com os partidos, mas o eleitor, é isso que interessa. Isso todo, o resto é conversa mole para boi dormir. O eleitor vai ficar perto do seu candidato, ele vai poder cobrar melhor o seu candidato, a campanha fica mais barata porque fica regionalizada dentro do distrito. Porque tem outras propostas do distrital, que era o distritão, como assim, o estado, ele todo é um distrito. Então, os mais votados naquele estado ocupam as vagas. Aí fica muito grande o espaço. O importante nisso é diminuir o espaço geográfico. Tem também o misto. Você tem uma parte que é distrito e uma parte eleito da forma proporcional. Nenhum dos dois vai trazer de volta aquela relação próxima do eleitor com o seu candidato, e aí sim, para que essas reformas aconteçam e a economia brasileira, que essa é a grande questão, a economia brasileira possa realmente começar a crescer, que esse ambiente econômico fique favorável para que as pessoas e as empresas prosperem, ele só vai acontecer se essas reformas acontecerem através de candidatos, pessoas que são eleitas, homens e mulheres, que vão defender o interesse da sociedade e que vão ser cobrados por essa sociedade porque vão estar muito próximo das suas bases eleitorais. Isso tanto dentro dos municípios, como dentro do Estado, como na questão federal, que é o que interessa. E o Senado, né? O Senado é o seguinte, para o Senado funcionar direito, como o voto dele é majoritário, tem que acabar com o foro privilegiado. Ele não pode ser julgado numa casa, o Supremo não tem que julgar. O Supremo julga se é constitucional ou não. Ele não pode ser uma casa para julgar deputados, julgar prefeitos, julgar senadores, porque aí você perde fica disfuncional. Porque daí quem fiscaliza o Supremo? Tudo precisa do auditor, do fiscal, para que a coisa flua da forma certa, que o Supremo não tome atitudes que são fora do que prevê a Constituição, fora da sua alçada, fora daquilo que lhe compete. Aí, sim, quando o foro privilegiado, ou seja, os senadores e deputados forem julgados em juízes concursados de primeira instância, segunda instância e até terceiras instâncias que existem, você acaba com essa questão do rabo preso, de não poder fiscalizar o outro poder, que é o poder judiciário, que é tão importante, necessário, mas que da forma como está montado no Brasil, está disfuncional. Então, essa é a dica de hoje, fica isso para a gente pensar como deve ser, como deveria ser o sistema eleitoral brasileiro e o quanto ele está impactando de fato nessa necessidade de avançarmos economicamente, que a gente não consegue, né? Temos voos de galinha, crescemos e voltamos, crescemos e voltamos, mas passa por aí. A discussão está desfocada. A grande questão que está em jogo de fato é como a gente elege esses representantes das casas do povo e a questão do foro privilegiado de fato. Fique conosco sempre, acompanhe os nossos canais, inscreva-se no YouTube, acompanhe e siga-nos no Instagram, Facebook, LinkedIn e no Spotify. Aguardo você no próximo comentário. Um grande abraço.